A recepção do filme Coringa, dirigido por Todd Phillips, foi extremamente polarizada. Acho que Todd Phillips tentou criar um personagem longe dos quadrinhos, levando a psicopatia de Coringa para algo mais real, ou o que poderia acontecer de verdade em uma sociedade caótica. Apesar de ter recebido o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Veneza e a atuação digna de um prêmio Joaquin Phoenix como Arthur Fleck Coringa, os críticos expressaram preocupações sobre a natureza perigosa da obra, temendo que pudesse servir de inspiração para pessoas, levando-os a idolatrar o personagem e até mesmo imitá-lo. No entanto, a psicologia social do filme Coringa está muito mais interessado na visão do Coringa sobre a própria sociedade, pois ele mostra um espelho do fenômeno da desindividualização, geralmente considerada como a perda da autoconsciência em grupos. O Coringa nos mostra que o verdadeiro mal que vale a pena temer é uma sociedade quebrada e frustrada que se apega a atos de violência aleatórios e quase sem propósito, vazios de um significado mais profundo, sendo usado como ponto de partida para a violência e brutalidade em massa. Coringa não é um filme político, mas psicológico, mostrando os perigos da ação em grupo e o poder das narrativas de um determinado grupo social. Gotham City, em O Coringa, é uma sociedade fundamentalmente quebrada. Curiosamente, no entanto, nenhuma classe ou grupo pode ser responsabilizado. Arthur é reprovado por todos os níveis da sociedade. Ele é assaltado e espancado por uma gangue de rua, brutalizado por jovens banqueiros ricos, abandonado em meio ao esgotamento do sistema público de saúde mental e permanentemente marcado por sua própria família. A coesão social é praticamente inexistente, já que ninguém parece se importar em ajudar Arthur, mesmo sendo evidente que ele é maltratado pelos outros. Isso reflete a realidade das grandes metrópoles e tem um impacto profundo na psicologia de Arthur. Para compreender isso adequadamente, devemos levar em conta um conceito chamado espelho do eu, um termo sociológico que explica como a autopercepção de alguém é moldado pela forma como acredita ser visto pelos outros. Esse conceito se desenvolve em um processo de 3 etapas que se inicia surpreendentemente cedo na vida. As crianças começam a perceber como os outros reagem ao seu comportamento. Charles Cooley, o sociólogo que primeiro introduziu o termo espelho do eu, acreditava que esse processo social era o que nos tornava humanos. No entanto, em Coringa, a ideia do espelho do eu é completamente distorcida. A autoimagem de Arthur é terrível porque as ações dos outros o convenceram de que ele é uma pessoa horrível. Isso cria um ciclo vicioso em que sempre que alguém maltrata Arthur, ele acredita, erroneamente, que merece isso. Uma autoimagem negativa como essa leva a um crescente ódio por si mesmo. Coringa é tão popular porque existem milhões de pessoas como Arthur em nosso mundo atual, já que nossa cultura está criando um ambiente propício para a solidão e doenças mentais. Estamos imersos em uma sociedade nihilista que glorifica celebridades, políticos e a idiotice humana, menospreza jovens solitários e desesperados, fazendo-os acreditar que são inúteis e merecedores de desprezo. A quantidade de pessoas marginalizadas é um sintoma de um problema profundo em nossa sociedade. Essa geração anseia por distrações, por uma quantidade máxima de estímulos em um tempo mínimo. Ao mesmo tempo, vivem vidas completamente isoladas, sem conexões com o trabalho ou com a sociedade. Essa realidade está se tornando simplesmente a existência para milhões de pessoas. No entanto, todas as classes do Coringa procuram transferir a culpa de uma sociedade decadente para outro grupo social. Os ricos denigrem a classe trabalhadora, enquanto a classe trabalhadora desumaniza os ricos. É quando uma sociedade e seu ambiente se tornam excessivamente opressivos, empurrando cada vez mais pessoas para fora dos limites. Quando a solidão e a alienação se tornam insuportáveis, as rachaduras na sociedade começam a aparecer. Um apresentador de TV, interpretado por Robert De Niro, provoca Arthur impiedosamente, e todas as classes compartilham a mesma alegria com seus fracassos na televisão. Neste palco sombrio, em sua necessidade desesperada de encontrar alguém para culpar, as massas de Gotham condenam aquele 1%, e quando o desesperado Arthur comete um assassinato, a sociedade eleva esse ato de violência sem propósito a um ato de rebeldia social.
Apesar de não saber nada sobre o assassinato, nem mesmo os motivos, circunstâncias ou identidade do criminoso, a população de Gotham atribui a ele um significado compartilhado, forçando um evento aleatório em sua narrativa já construída e usando máscaras de palhaço projetadas para imitar o próprio Arthur. Fantasia de palhaço, anuncia o Coringa como um herói. No clímax do filme, onde Arthur aparece como Coringa pela primeira vez e as hordas de manifestantes já estão prontas para a revolta, é outro assassinato essencialmente sem propósito de Arthur que desencadeia os tumultos. Novamente, as ações brutais de Arthur possuem pouco propósito ou significado mais profundo. No filme, Arthur pretende se matar ao vivo na televisão. No entanto, em uma decisão impulsiva, Arthur emite um discurso retórico onde culpa as elites pelo estado de Gotham, reivindica o crédito pelo assassinato anterior e decide desfrutar de um último pedaço de violência sem sentido. Do ponto de vista psicológico, Coringa é a representação mais realista e condenatória da dinâmica de grupos. O Coringa de Joaquin Phoenix está muito longe do anarquismo retratado por Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas de 2008 ou do narcisista de Jack Nicholson em Batman de 1989. Ele não tem planos, motivos reais, nenhum ponto abrangente a apresentar. Ele é tanto uma vítima das circunstâncias quanto de sua própria raiva, e, ao contrário de Ledger ou Nicholson, o Coringa de Phoenix não manipula outras pessoas para atingir seus objetivos, provavelmente porque ele mesmo não tem objetivos a alcançar. É a sociedade que o torna o que ele é, não em seu tratamento para com ele, porque nesta representação de Gotham, todos são terríveis para todos, mas em sua mitificação e romantização de suas ações sem propósito. A representação desse processo está tão alinhada com a pesquisa psicológica que me perguntei se Todd Phillips havia consultado a literatura psicológica sobre desindividuação quando estava escrevendo o filme. Embora muitos, especialmente em uma época em que ambos os lados do espectro político fazem apelos ao populismo, pareçam determinados a assumir que grandes grupos de pessoas ocupam inatamente a superioridade moral, a verdade é que tais situações geralmente resultam em ações perigosas e violentas. A desindividuação refere-se ao fato de que as multidões muitas vezes assumem uma identidade coletiva, difundem responsabilidades individuais entre si e se dispõem a cometer até mesmo os atos mais hediondos. A desindividuação está ligada a tudo, desde motins em massa a linchamentos, e adverte sobre os perigos de assumir que simples números podem equivaler à ação moral. As identidades coletivas de grupos desindividualizados podem resultar em lembranças e interpretações tendenciosas de eventos que, por sua vez, criam uma violência horrível. O verdadeiro vilão do filme é a sociedade em geral que se apega a essas ações e palavras e as imbui de um significado inexistente para justificar seus próprios crimes. As forças sociopsicológicas retratadas em Coringa estão tão em jogo hoje quanto no cenário fictício de 1981 do filme. Em busca de significado em meio a um clima político cada vez mais polarizado e hostil, grupos se unem e idolatram monstros. Assassinos em massa como Che Guevara e Mao Zedong são elogiados por muitos na esquerda, sua brutalidade autoengrandecedora ignorada em favor das virtudes mitificadas do socialismo e do comunismo. Enquanto isso, as mesmas ideologias nacionalistas que tantas vezes levaram à tragédia no passado são elogiadas pela direita. Sentimentos de privação de direitos e ressentimento estão produzindo turbas violentas. O perigo na política radicalmente utópica, muitas vezes descrita como fanatismo, usado como pano de fundo do aumento da violência étnica e nacionalista, do autoritarismo e do declínio das salvaguardas dos direitos humanos. O fanatismo é considerado um impedimento fundamental para o bom funcionamento da política democrática. Em um mundo onde a política se torna cada vez mais polarizada, o fanatismo político surge como uma força destrutiva. Indivíduos que abraçam essa mentalidade rígida e inflexível em relação a sistemas políticos, partidos ou ideologias, acabam contribuindo para divisões sociais, polarização e, em casos extremos, violência. Os protagonistas dessa história enxergam o mundo em preto e branco, dividindo as pessoas em dois grupos distintos: nós e eles. Esses fanáticos políticos enfrentam dificuldades em aceitar opiniões divergentes das suas e podem até mesmo se tornar hostis ou agressivos com aqueles que ousam discordar de suas crenças. À medida que a trama se desenrola,
O fanatismo político pode levar alguns personagens à radicalização, fazendo com que estejam dispostos a tomar atitudes extremas e violentas em nome de suas convicções. Esse comportamento é alarmante, pois desencadeiam conflitos e instabilidade social. O fanatismo político também ameaça a própria essência da democracia. Quando as pessoas se tornam devotas incondicionais de um partido ou líder, elas podem fechar os olhos para os erros e falhas cometidos por eles. Isso resulta em um apoio cego e acrítico, prejudicando a responsabilidade e a transparência política. No desfecho dessa história, fica claro que o fanatismo político é uma condição preocupante, com consequências negativas para a sociedade, a radicalização e o processo democrático. Para combater esse problema e construir um mundo mais saudável e tolerante, é essencial promover o diálogo aberto, a empatia e a educação. No entanto, se tal conceito deve ter a força teórica que os formuladores de políticas e teóricos gostariam, é necessária mais clareza sobre o que é fanatismo e como ele opera. É esse fenômeno retratado com tanta maestria em Coringa que suspeito estar por trás de tanto desconforto sentido por muitos de seus espectadores. Gostamos de vilões simples, quase caricaturalmente maus, que não nos obrigam a fazer nenhuma autorreflexão. Queremos vilões cujo mal possa nos permitir denunciar nossos oponentes ideológicos, em vez de pensar em nosso próprio potencial de comportamento imoral. Como as hordas de Gotham, procuramos tornar vilões aqueles que discordam de nós, enquanto desculpamos o comportamento de nossos grupos internos. Tais circunstâncias tornam os casos de violência em massa e desindividuação ainda mais prováveis. Coringa não é, portanto, um filme político, mas psicológico. Não é mais sobre direita ou esquerda radical. É sobre os perigos apolíticos da desindividuação do grupo. Ao pensar criticamente sobre filmes desconfortáveis como Coringa, podemos ver os perigos não apenas da retórica com a qual discordamos, mas também como forças psicológicas apolíticas podem fazer com que todos nós transformemos palhaços em coringas. Na verdade, nossa sociedade está cheia de coringas, de manadas de revoltosos que seguem uma bandeira sem entender o significado, guiados pela estupidez de uma influência que busca privilégios próprios. Opinião de quem nunca vivenciou aquilo se torna uma verdade absoluta. Uma causa social se torna uma bandeira para um pequeno grupo que quer falar por todos. Nossa sociedade está cheia de pessoas vazias de pensamentos, esperando apenas alguém acender o pavio para que haja uma explosão de revoltosos sem nenhum senso crítico, se degladiando por uma bandeira que ninguém se sabe o motivo certo, apenas porque alguém influente está de um lado, olhando tudo lá de cima, protegidos pelo seu dinheiro e sendo financiados por coringas muito maiores e piores. Então não seja influenciável. Gostou do vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar algo que some a sua mente. Então até a próxima.